Gente, então nós vamos começar hoje a falar dos animais vertebrados, tá? Só fazer uma revisãozinha do que a gente viu antes das férias, as principais características dos animais cordados, tá? Então eles têm tubo nervoso dorsal, notocorda. O nome cordado vem de notocorda, tá? Notocorda é aquele tubo meio cartilaginoso que a gente tem lá quando a gente era embrião, né? Lá no desenvolvimento embrionário, a gente tem um tubo cartilaginoso que quando a gente cresce, a gente modifica isso em coluna vertebral, né? Então, nós vertebrados, essa notocorda, depois que a gente nasce, a gente não tem mais essa notocorda, né? Ela é transformada na nossa coluna vertebral, tá? Mas aí todos os cordados, eles tiveram tiveram notocorda no desenvolvimento embrionário. O tubo nervoso dorsal, né? O tubo nervoso na parte do dorso, né? Em nós vertebrados ele se transforma em medula espinhal e fendas faringianas, né? Aquelas brânquias que os peixes têm, todos nós tivemos no desenvolvimento embrionário, né? Então todos nós tivemos aqui as fendas faríngeas quando ainda éramos pequenos embriões. E cauda pós-anal, né? A gente não mantém também, mas a gente tem uma caudinha, né? Como se fosse uma cauda mesmo, né? A gente tem uma cauda no desenvolvimento embrionário. Nós também não mantemos, nós humanos não mantivemos essa característica pós-embrionário, né? Então, os cordados, gente, eles são divididos em protocordados e vertebrados. A principal característica é que os protocordados, eles mantiveram essa notocorda, aquele tubo cartilaginoso que eu falei, que substituiu pela coluna vertebral, nos vertebrados. Nos protocordados, eles não substituíram, tá? Então, o grupo dos cordados, eles são divididos em protocordados e vertebrados. Os protocordados mantêm a notocorda, mesmo depois de adultos, na fase adulta. E os vertebrados, nós não temos notocorda na fase adulta, nós temos notocorda só na fase embrionária. Tá? Os protocordados, eles são divididos em encefalocordados e urocordados, que nós vimos naquela outra aula, e os vertebrados são divididos em agnatos e gnatostomados. Tá? Esses agnatos, eles são animais que não têm mandíbula, né? Muitas vezes esses agnatos eles entram até no grupo dos peixes. Vai ser aquele peixe bruxa, né? Aquele feiticeira, aquele lampreia que eu mostrei foto na outra aula lá, não sei se vocês lembram, grudado no peixe assim, né? Então eles grudam a boca deles no peixe e eles começam a comer a carne ali, porque eles não têm essa grande característica evolutiva que é a presença de mandíbula. Né? Então a gente consegue se alimentar grandes predadores, como por exemplo, sei lá, o tubarão. Eles conseguem ter vantagem evolutiva porque eles têm mandíbula, eles têm essa boca articulada. Então, quem tem essa mandíbula são os gnatostomados e os agnatos, eles não têm essa mandíbula. Igual eu falei, muitas vezes os agnatos entram dentro dos peixes. Tá? Peixes agnatos são aqueles peixes que não possuem mandíbula. Tá? Então, nós vertebrados, nós temos notocorda substituída aí pela coluna vertebral, temos vértebras, crânio, tá? Então nós vamos entrar no grupo dos peixes, tá? O peixe palhaço aí, que é o Nemo, né? O Nemo. Então nós vamos falar do grupo dos peixes, tá? Os peixes, eles vão ser divididos em peixes ósseos e peixes cartilaginosos, tá? Os peixes ósseos, né? Como o nome já diz, ele tem um esqueleto ósseo, né? Aquele peixe que a gente come e a espinha agarra na boca da gente, né? São os peixes ósseos. E os peixes cartilaginosos, que é o grupo aí dos tubarões, o grupo dos... tirei aqui sem querer. O grupo dos tubarões, o grupo das arraias. Peraí, deixa eu voltar aqui onde a gente estava. E eles têm características aí, características
de cada grupo. Então, os peixes ósseos eles têm as características comuns deles e os peixes cartilaginosos têm as características comuns. Mas essas primeiras características que eu coloquei aqui nos slides são características em comum para os dois grupos. Então, tanto os ossos quanto os cartilaginosos, eles possuem respiração branquial. Quando a gente fala de zoologia, fala de animais, tudo tem exceção, né? Então, a gente vai ter grupo de peixes que tem respiração pulmonar. A gente vai ter peixe que tem pulmão, mas a grande maioria, né, a grandíssima maioria é respiração branquial, através das brânquias aqui, assim, né? Na região da traqueia, aqui no pescoço. A excreção pode ser por amônia ou ureia. Gente, só lembrando que essa fisiologia comparada, os animais, excreção por ureia, sistema digestório, toda essa fisiologia comparada entre todos os grupos de animais, vocês vão ver com o Marcelo, tá? Então, quando eu coloco essa excreção, amônia e ureia, é só para a gente poder, para vocês irem se habituando e lembrando. Mas qual que é a função da amônia, qual que é a função da ureia, qual que é a vantagem evolutiva, isso tudo vocês vão ver quando vocês compararem a fisiologia de cada grupo de animal aí com o Marcelo, tá? De fisiologia comparada? Entendi. Então, a parte de excreção, de ureia, de amônia, né? Qual que é a função, né? Enfim, de fisiologia em geral, né? Vocês viram com o Jorge. Beleza, ótimo. Sistema digestório completo. Então, os peixes eles vão ter boca e vão ter ânus, né? Então, eles vão se alimentar pela boca e o excremento vai sair, o que não serve mais vai sair pelo ânus, né? Então, ele tem um sistema digestório completo. O coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Vocês devem ter visto isso também, né, com o Jorge, mas quanto mais complexo o coração, melhor a distribuição de gases, né? Então, se a gente tem só um átrio e um ventrículo, igual os peixes têm aí, só duas cavidades, eles vão ter só sangue venoso passando pelo corpo, só sangue aí rico em gás carbônico. Igual a gente, nós temos 4 cavidades no coração. Aí tem uma cavidade que manda para o pulmão, que vai para o corpo, a outra que retira do corpo, vai para o pulmão. Toda aquela complexidade aí de ter sangue venoso e sangue arterial, aí não se misturando. Os peixes não. Mas eu coloquei isso daí só para a gente ver como que ainda vai evoluindo, né? Os peixes, então, ele tem só 2 cavidades no coração, um átrio e um ventrículo. Sistema circulatório é fechado, então não tem extravasamento de sangue dentro do corpo dele, o sangue fica todo dentro de vasos, né? Isso é muito bom porque a gente tem peixe aí muito grande, então tem que ter essa entrega aí de gases, né, do sangue circulando. São hidrodinâmicos, gente. Igual eles têm que ter essa hidrodinâmica para eles poderem fugir de predadores ou então serem predadores eficientes, né? Nadarem bem rápido. Eles têm que ter um corpo hidrodinâmico. Imagina um peixe lá com a cabeça quadrada, grandona na frente, né? Igual a baleia cachalote, não é peixe, mas só para dar o exemplo assim que vive na água, cabeça grandona, vai dificultar eles nadarem rápido, né? Então eles têm que ter uma hidrodinâmica. O que é isso? Eles têm as nadadeiras, né? Que são eficientes lá para cada grupo. O formato do corpo, né? Então eles têm o formato de corpo aí que propicia um bom nado, né? Um bom deslizamento na água. Glândulas secretoras de muco. Quem já foi pescar aí, que já pegou um peixe, viu que ele é completamente escorregadio, porque o corpo dele ele secreta um muco, que ele tem glândulas que secretam um muco, que deixa o corpo dele aí mais fácil de deslizar na água, né? E eles são ectotérmicos, tá? Tanto os ossos quanto os cartilaginosos, a temperatura do corpo então vai variar de acordo com a temperatura externa, né? Então eles não são endotérmicos igual nós somos, né, que nós mantemos a nossa temperatura constante. A temperatura do corpo dele vai variar de acordo com o ambiente que ele está. Então, os peixes eles são divididos em cartilaginosos, também são chamados de condrictes, e os ossos chamados de osteíctes. Tá? O osteíctes é mais fácil de lembrar, porque ósteo está relacionado com o osso, né? Osteoporose, né, é um osso que está aí todo poroso. E cartilaginosos, condrictes.
outra característica geral dos peixes aí, eu devia ter colocado no slide para trás, né? Eles possuem uma linha lateral. Quem já pescou também já viu que o peixe ele possui uma linha lateral que ali dentro tá cheio de cíliozinhos que eles conseguem captar qualquer movimento na água. Então, às vezes, você tá lá, o peixe está lá quietinho, você coloca um dedo na água, forma aquela onda, o peixe já foge, porque ele consegue detectar essa movimentação na água através desse órgão aí sensitivo que eles têm, que é chamada essa linha lateral, tá? Isso ajuda eles também até nesse movimento sincronizado que eles fazem. Às vezes a gente vê aquele monte de peixe vindo, nadando tudo sincronizado, um vai, o outro vai também, o que ajuda eles a perceber essa movimentação do grupo, essa linha lateral. Beleza, gente? Então a linha lateral, linha na lateral do corpo dos peixes, né? Óbvio, com receptores capazes de detectar movimento, vibração e gradientes de pressão na água. Coloquei 2 slides iguais. Então, primeiro nós vamos falar dos peixes cartilaginosos, tá? São os tubarões, né? Os cações, as arraias ou raias, tá? Raia ou arraia, os dois tá certo. E quimera, que é esse peixe aí mais primitivo, lá, quase um fóssil vivo aí, tá? Então, os condrictes, ou os peixes cartilaginosos, eles possuem a boca na região ventral. Então, a boca deles é na parte de baixo do corpo, né? Diferente dos peixes ósseos que tem a boca na parte frontal. A gente pega um peixe aí normal, a boca dele está bem na frente. Dos tubarões, as arraias, né? Os cartilaginosos, eles têm a boca na parte ventral. Eles possuem escamas placoides. Gente, a escama do tubarão, né? Às vezes pode parecer que o tubarão não tem escama, que a escama dele que a pele dele é tipo de foca, né? Mas eles têm escama. E a escama dele é dessa origem dérmica epidérmica, né? Então tem uma origem mais externa, mas a escama vem lá de dentro. E a composição da escama é muito parecido com os nossos dentes, né? Então tem a dentina, tem um esmalte na parte externa, muito parecido com a característica dos nossos dentes, tá? Então são escamas aí muito rígidas, né? E os dentes do tubarão é um tipo de escama também do corpo dele, só que são escamas modificadas, tá? Eu achei isso bacana, ó, que escamas de tubarão serão usadas em drones, aviões e turbinas eólicas. Materiais sintéticos, né? Lógico que não vai arrancar a pele do tubarão para fazer avião, mas material sintético inspirado na pele do tubarão prometem melhorar o desempenho aerodinâmico de aviões, turbinas de energia eólica, drones e mesmo dos carros. Bacana, né? Olha aqui como que é a escama do tubarão. E os dentes deles, eles são muito parecidos mesmo com aquela escama que a gente vê, né? E quando um dente do tubarão cai, o outro já está prontinho ali, já no esquema para poder, tá vendo? Tem uma fileira de dente, ó. Quando ele perde um dente, o outro já está pronto ali, já no lugar, já vem igual uma máquina assim. Pá, vem outro no lugar. Então, as fendas branquiais dos tubarões, eles se abrem diretamente na superfície do corpo, tá? Então você olha para o tubarão, você vê as fendas branquiais, não tem nada protegendo ali essas fendas, tá? Então a fenda ela se abre diretamente na superfície do corpo, então ele não consegue controlar o fluxo de água que passa por ali, já que ela fica aberta ali o tempo todo em contato com a superfície, né? Eles respiram então pela boca, né? A água entra na boca e vai sair ali nessas fendas. E nisso, as brânquias vão estar ali dentro, né, dessas fendas, vão estar filtrando ali os gases, vão estar pegando o oxigênio que está diluído ali na água para poder fazer as trocas gasosas, né? Então, eles respiram ali pela boca. A boca entra, a água entra pela boca, sai pelas fendas e nisso ele consegue filtrar. O nariz do tubarão, gente, ele é de fundo cego. Então, não tem comunicação com a boca, né? Com o sistema respiratório, igual a gente tem.
Os peixes ossos, a narina dele se comunica com a boca, assim como a nossa, né? O do tubarão não, a narina dele é fundo cego, não tem comunicação com nada. Não quer dizer que não seja eficiente, né? O olfato do tubarão é muitíssimo eficiente, a narina dele é muito eficiente. Deixa eu ver o que está escrito aí. As fendas branquiais se abrem diretamente na superfície do corpo, possibilitando o controle do fluxo de água. Para respirar, o animal deve se deslocar na coluna d'água. Então, gente, para ele respirar, ele tem que estar em movimento. É muito comum, eu coloquei essa foto aqui porque eu acho um absurdo, né? É muito comum pescadores pegarem tubarão, cortar as barbatanas dele, para poder fazer uma sopa que eles falam que é afrodisíaca e custa muito caro, e joga o tubarão de volta na água, vivo, sem as barbatanas. Então ele não consegue nadar, ele fica no fundo do oceano e morre afogado, porque ele não consegue respirar, fazer as trocas aí de gases que eles têm que fazer. Aí eles ficam agonizando lá no fundo do mar, né? Absurdo. Então tendem a afundar, se pararem de nadar. Isso é muito importante, gente, que a densidade do tubarão é maior do que a densidade da água. Então eles teriam que fazer muito esforço para se manter na coluna d'água, para não afundarem, já que a densidade dele é maior que a densidade da água. Só que ele tem um fígado muito evoluído, muito grande, um fígado super desenvolvido. E esse fígado, que pode chegar até 90 quilos num tubarão branco, num grande tubarão branco, é cheio de óleo, tem muito óleo. Então isso diminui a densidade do tubarão com relação à água. Então ele consegue se manter na coluna d'água, às vezes sem tanto esforço, igual ele teria que fazer se ele não tivesse esse fígado super desenvolvido. Entenderam isso, gente? Então ele tem um fígado que tem muito óleo e ele consegue aumentar e diminuir essa quantidade de óleo do fígado dele. Então se ele quer se manter mais na coluna d'água, mas se ele quiser se manter mais alto na água, ele produz mais óleo. Ele tem capacidade de produzir esse óleo de forma muito rápida, né? E se ele quer se manter mais no fundo da água, no fundo do oceano, ele vai lá e ele elimina esse óleo. Então ele consegue afundar mais fácil, tá? Um fígado no tubarão branco pode chegar até 90 quilos. Os peixes ossos, nós vamos ver, não tem esse do fígado, tá? Vai ser diferente, a gente vai ver. Eles possuem uma prega intestinal, chamada de válvula espiral. O intestino deles, gente, tem uma válvula assim, espiral mesmo, toda em espiral. Para que isso? Para aumentar a superfície de contato, para aumentar a absorção de nutrientes ali pelo intestino. Porque o que acontece? Às vezes um tubarão ele pode ficar mais de um mês sem se alimentar, né? E ele vai lá e come uma tartaruga inteira, come uma foca enorme, e aquilo ali tem dente, tem osso, tem tudo ali dentro. Então ele consegue ficar mais de um mês ali digerindo aquilo e ele tem que absorver o máximo de nutriente, porque às vezes ele fica muito tempo sem se alimentar. Então nós temos, lembra lá nas células intestinais, aquelas microvilosidades intestinais, que aumentam a superfície de contato. É mais ou menos isso a função dessa válvula espiral. Só que ela é em espiral e o alimento, em vez de ir em linha reta, ele vai indo em espiral, então ele fica mais tempo ali no intestino, tem mais tempo do intestino absorver esses nutrientes. Então, igual eu falei, a narina deles é de fundo cego, não quer dizer que não seja eficiente. E eles têm, gente, se você olhar de perto o focinho de um tubarão, vocês vão ver que eles têm um monte de furinho, né? Parece um monte de furinho de agulha. Isso são receptores muito eficientes, ligados diretamente no sistema nervoso do tubarão, que detecta ondas eletromagnéticas na água. Esses buraquinhos são chamados de ampolas de Lorenzini, tá? Então isso ele consegue detectar tipo 1/1000º de alguma voltagem elétrica no fundo do mar, para poder não sei, é um número assim muito grande, na verdade muito pequeno, que eles conseguem detectar, de tamanha eficiência que são essas ampolas de Lorenzini, tá? Então eles têm uma narina eficiente, eles têm essas ampolas de Lorenzini
que consegue detectar essas ondas eletromagnéticas, e eles têm a linha lateral também, né, que conseguem detectar movimentação na água, tá? Então eles têm, imagina aí, quase um sexto sentido aí, que são essas ampolas de Lorenzini. Com relação à reprodução, tá? Então eles são dioicos, você tem animais machos e fêmeas. Na verdade, tanto os peixes ósseos quanto os cartilaginosos, eles são dioicos, eles têm macho e fêmea. Mas esse daqui é só dos condrictes agora, só dos peixes cartilaginosos, fazem fecundação interna, tá? Então os tubarões, eles fazem sexo. Então eles têm relação sexual. Muitas vezes o macho, ele morde a barbatana lateral da fêmea e vira ela de cabeça para baixo. Quando ela fica de cabeça para baixo, ela fica hipnotizada. Eu não sei o que acontece, não sei se bagunça alguma coisa, algum órgão de sentido dentro da cabeça dela, que mantém o equilíbrio ali na água, sei que ela fica hipnotizada. Então é muito comum você ver fêmea de tubarão com a barbatana toda mordida, toda estraçalhada, porque o macho pega e vira ela de cabeça para baixo. Então o macho, ele tem esse pênis duplo, né? São como se fossem dois pênis, mas na verdade recebe o nome de claspe, tá? Então esse órgão aqui que vai entrar em contato com a coacla, né, da fêmea, não é uma vagina, porque é onde ela só tem um orifício que faz tudo, que coloca o ovo, a gente vai ver como que ele faz a reprodução, mas é chamado de coacla, porque é um orifício só, tá? Então, tem o desenvolvimento direto, não tem estágio larval, então o desenvolvimento direto, quando nasce, já nasce um tubarãozinho, né? Não existe larva de tubarão, né? E a maioria é ovo vivíparo, é isso que eu ia falar. O que é ovo vivíparo? O embrião se desenvolve dentro de um ovo, só que o ovo ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, tá? Então algumas serpentes também fazem isso. O embrião ele fica dentro de ovo, só que o ovo ele fica dentro da mãe. Então já nasce, quando nasce o tubarãozinho, ele já sai de dentro do ovo, dentro do corpo da mãe, e já sai. Beleza, gente? Ele sai de dentro do corpo da mãe, mas ele não fica em placenta, ele fica dentro de um ovo. Sai por esse mesmo orifício aí que faz a relação sexual, né, que é eliminado as fezes, então é um orifício só. Beleza, gente? Até aí? Ela consegue produzir vários. Sim, aham. Sim. Bacana, né? Vocês gostam de tubarão? O Bel também. Tá. O meu tubarão é o meu animal preferido do mundo, de todos. Ainda vou mergulhar com um lá na África do Sul. Enfim. Gente, os peixes ósseos são os osteíctes, tá? Lembra desse nome? Ósteo, né? Igual eu falei, osso, osteoporose, que é doença do osso, enfim. Tem bastante diversificado esse grupo, né? Mais de 20 mil espécies. Eles possuem, gente, uma estrutura chamada de opérculo. Lembra que eu falei que no tubarão as fendas branquiais, né, elas ficavam expostas? Nos peixes ósseos, eles têm esse opérculo, que é uma placa óssea. Perdão. É uma placa óssea que protege essas fendas. Então, quem já pescou aí, viu que o peixe aqui na lateral, ele tem, não fica com as fendas expostas aí, igual o tubarão, né? Ele tem uma placa aqui do lado que protege a brânquia, as brânquias, né? E os peixes ósseos, então, eles conseguem controlar o fluxo de água aí que passa dentro deles. Então nós vimos lá da escama do tubarão, e aqui nós temos esses três tipos de escama: ganoide, quitenoide e cicloide, tá? Essa cicloide ela é a mais comum, é aquela escama em forma de ciclo, né? Ela não é forma de ciclo, ela é em forma de leque, mais ou menos assim, só que ela tem um monte de desenhozinho de forma tipo uns círculos nela. Então é uma escama cicloide, é mais comum aí no peixe, aqui tá como exemplo o bacalhau, dá até para ver a linha lateral aqui do bacalhau.
E a quitenoide, ela é muito parecida com a cicloide, só que ela é denteada. Ela tem os dentinhos assim na superfície dela. Se você pega, você chega até a espetar o dedo assim. E essa ganoide, ela é menos comum, que ela é esturjão e alguns peixes aí que vivem lá nas profundezas, alguns peixes mais difíceis de encontrar, né? Elas são mais quadradinhas, elas não são arredondadas, tá? Então, cicloide, quitenoide e ganoide são os 3 tipos de escamas. Gente, eu falei que o tubarão tinha um fígado desenvolvido que enchia de óleo e esvaziava, que ajudava ele a se manter na coluna d'água. Os peixes ósseos não têm esse fígado super desenvolvido, mas eles têm uma bexiga natatória, que é um órgão que se enche de ar, que ele consegue encher de ar. Quem já pescou aí também, consegue, já deve ter visto, na hora de limpar um peixe, que você pega essa bexiguinha aqui de ar, você até estoura, assim, né? Ela faz até barulho, igual quando você enrola a sacola, assim, estoura. Que ela fica cheia de ar. E o peixe ósseo, ele consegue encher e esvaziar também essa bexiga natatória, conseguindo subir na coluna d'água e descer de acordo com que ele enche e esvazia essa bexiga natatória, tá? Os peixes ósseos, nos peixes que eu falei, algumas exceções de peixes pulmonares, essa bexiga natatória, então, ela vai funcionar como um pulmão primitivo, que além de armazenar os gases ali dentro, além de armazenar o oxigênio, para se manter na coluna d'água, alguns peixes conseguem fazer algumas trocas gasosas bem primitivas. Então, na hora que enche de oxigênio, o peixe já pega esse oxigênio para ele e já manda para as células. Então, isso já é um pulmão, né? Um pulmão primitivo. Um exemplo é esse peixe aqui, a piramboia, que é encontrado lá na região amazônica. Tá? É um exemplo de peixe pulmonar, né? Não é o pulmão igual o nosso, né? Completamente eficiente, já é um pulmão primitivo. E esses animais eles já começam a ser vistos na evolução como uma transição aí de meio aquático para meio terrestre, né? Já que ele já consegue começar a fazer essas trocas, pegar o oxigênio e mandar para o corpo. Então ele já é visto como, na escala evolutiva, aí, já os animais que fazem a transição aí do meio aquático para o meio terrestre. A grande maioria possui fecundação externa, tá? Então as fêmeas elas são ovulíparas. O que são ovulíparas? Elas liberam o óvulo na água, né? Antes de fazer fecundação. E o macho deposita o espermatozoide. Então, esses espermatozoides vão nadando, vão encontrando com o óvulo, faz a fecundação ali externa, tá? Desenvolvimento embrionário externo e desenvolvimento indireto, né? Os peixes ósseos, eles possuem uma larva, eles passam pelo estágio larval depois que eles nascem, né? E essas larvas, elas são chamadas de alevinos. Tá? Então, alevinos é a larvinha dos peixes. Lembrando que só tem nos peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, eles já nascem em imagem e semelhança aí do adulto.